Quando meu filho se casou, eu não contei para minha nora que a casa onde eles estavam morando era minha. E ainda bem que não contei, porque logo após o casamento, minha nora e a mãe dela tentaram me expulsar do meu próprio lar. Era uma tarde de domingo. Eu estava na cozinha passando um café quando ouvi as vozes delas na sala de estar. A Camila e a mãe dela, Lúcia, tinham chegado cerca de uma hora antes e já estavam medindo as paredes, falando sobre cores de tinta, móveis novos e como iriam reorganizar tudo, como se a casa já fosse delas. Saí com a garrafa térmica na mão e as encontrei paradas em frente à grande janela da sala de jantar. A Camila me viu e sorriu, mas não foi um sorriso gentil. Foi aquele sorriso que as pessoas te dão quando já decidiram algo sobre você sem te consultar. Helena, disse ela, e nem sequer usou Dona Helena ou sogra, como fazia nos primeiros meses. Apenas Helena, como se fôssemos amigas da mesma idade. Minha mãe e eu estávamos pensando que esta casa é grande demais para você sozinha. E já que o Adriano e eu moramos aqui agora, faz muito mais sentido você procurar uma kitnet ou um apartamento menor, algo confortável para uma pessoa só, algo mais apropriado para a sua idade. Eu fiquei parada ali, segurando a garrafa de café. Podia sentir o calor do vidro queimando um pouco a minha mão, mas não soltei. A Lúcia, mãe dela, acenou com a cabeça como se estivesse concordando com algo muito lógico, muito razoável. É que você vai ficar subindo e descendo escadas aqui, Helena, acrescentou a Lúcia com aquela voz falsa de preocupação. Na sua idade, isso é perigoso. Além disso, nós precisamos de espaço. A Camila e o Adriano vão ter filhos em breve, e você? Bem, você já fez a sua parte como mãe. É hora de descansar. Descansar? Como se descansar significasse desaparecer. Como se eu fosse um incômodo que precisasse ser guardado em outro lugar para que elas pudessem viver confortavelmente no que acreditavam que já era delas. Eu não disse nada. Apenas coloquei a garrafa de café na mesa, olhei para as duas e fui para o meu quarto. Fechei a porta devagar, sentei na beira da cama e respirei fundo. Uma, duas, três vezes. Foi isso que minha amiga Margarida me ensinou no grupo de ginástica que frequentamos nas manhãs de terça e quinta. Quando sentir algo te queimando por dentro, respire, ela me disse uma vez. Respire e pense antes de agir. E eu respirei. Mas não porque estava com medo, não porque me sentia pequena. Respirei porque sabia, naquele exato momento, que eu precisava ser muito inteligente sobre o que viria a seguir, porque a guerra já tinha começado. A Camila só não sabia que eu já tinha minhas armas guardadas. Veja bem, quando o Adriano me disse que ia se casar, eu fiquei feliz. De verdade. Meu filho tinha 38 anos. Ele já tinha tido namoradas antes, mas nada sério. E quando ele conheceu a Camila no trabalho, vi como os olhos dele brilhavam quando falava dela. Como ele chegava cedo em casa só para se arrumar e ir buscá-la. Como sorria enquanto trocava mensagens no celular. Eu queria que ele fosse feliz. Queria que ele tivesse uma parceira, uma família própria, porque eu já tinha vivido a minha vida. Eu fui esposa, criei meu filho. Trabalhei por 30 anos como administradora em uma repartição pública até me aposentar, há 5 anos. E agora, aos 70 anos, eu tinha minha rotina, minhas amigas, meu grupo de caminhada nas manhãs de sábado, minhas aulas de informática às quartas-feiras, onde aprendi a usar o WhatsApp, Facebook e até fazer videochamadas com minha irmã que mora em Fortaleza. Eu não era uma velhinha perdida no tempo. Eu tinha minha vida, mas também tinha um coração de mãe que queria ver o filho feliz. Então, quando o Adriano me disse, 2 meses antes do casamento, que ele e a Camila precisavam de um lugar para morar porque o aluguel do apartamento pequeno deles estava muito caro, eu não hesitei. Disse que poderiam ficar aqui em casa, que havia espaço de sobra, que enquanto eu vivesse, esta casa também era a casa deles. Mas eu não contei uma coisa a ele. Eu não disse que a casa ainda estava no meu nome, que a escritura, o registro,
Tudo ainda era legalmente meu, porque em um momento eu tinha pensado em passar o imóvel para o nome dele, ou fazer um usufruto. Sim, mas algo dentro de mim, algo que eu não conseguia explicar na época, me disse: espere, ainda não. E eu esperei. E ainda bem que esperei, porque a partir do dia do casamento, tudo mudou. A Camila chegou com 3 malas gigantes e as colocou no quarto do Adriano como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tudo bem, pensei. São marido e mulher. É normal. Mas então ela chegou com caixas. Caixas e mais caixas com as coisas dela: roupas, sapatos, decorações, fotos, e começou a espalhar tudo pela casa. Na sala de estar, na sala de jantar, nos corredores. Um dia, desci as escadas e vi que ela tinha tirado o retrato do meu falecido marido que ficava no hall de entrada. Ela o substituiu por um espelho enorme com moldura dourada. Senti um aperto no peito, mas não disse nada. Apenas levei o retrato para o meu quarto e o coloquei sobre a cômoda. O Adriano não disse uma palavra. Acho que ele nem percebeu. 2 semanas depois, a Camila começou a mudar os móveis de lugar. A mesinha onde eu mantinha minhas violetas foi movida para a garagem. A poltrona onde eu sentava para ler à tarde foi empurrada para um canto, quase escondida atrás de uma planta enorme que ela trouxe. E quando eu voltava da minha caminhada ou da casa da Margarida, encontrava tudo diferente. Como se a cada dia minha casa parecesse menos e menos com a minha casa. Mas ainda assim, eu não disse nada, porque pensei: bem, ela mora aqui agora também. Ela tem o direito de se sentir confortável. Eu sou a sogra. Não quero ser aquele tipo de sogra que briga por tudo. Quero que meu filho seja feliz. Como fui boba. Porque a Camila não estava tentando se sentir confortável. Ela estava tentando me apagar. E eu não vi isso até que fosse tarde demais. Ou melhor, até que fosse tão óbvio que não havia como ignorar. O primeiro grande sinal foi quando ela convidou a mãe dela para passar uns dias. A Lúcia chegou numa sexta-feira à noite com 2 malas e um sorriso que eu não gostei desde o início. Era o sorriso de quem sabe algo que você não sabe. Um sorriso de vencedor antes mesmo do jogo começar. Ah, Helena, que casa adorável você tem, disse ela ao entrar, olhando para tudo como se estivesse avaliando o preço. A Camila me disse que há tanto espaço aqui. E como estou sozinha desde o meu divórcio, bem, pensei em vir passar uns dias para fazer companhia a vocês, meninas. Fazer companhia a elas. Não nos fazer companhia. Fazer companhia a elas. Como se eu não fizesse mais parte do grupo. E esses poucos dias viraram uma semana, depois 2 e depois um mês. E a Lúcia agia como se fosse a dona do lugar. Acordava tarde, deixava as coisas dela espalhadas pela sala, usava meu banheiro sem pedir, usava meu shampoo, meus cremes, até minhas toalhas boas que eu guardava para visitas especiais. E a Camila não dizia nada. Pelo contrário, as duas começaram a fazer planos juntas. Planos sobre a minha casa. Foi durante essa
E vocês dois querendo ter filhos, começando a vida juntos? Faz muito mais sentido ela ir para um lugar pequeno e deixar a casa para vocês. Mas a casa é dela, disse a Camila. E por um segundo, pensei que ela fosse defender algo. Mas então ela acrescentou: embora o Adriano tenha me dito que a mãe prometeu que deixaria para ele um dia. Então, tecnicamente, já é quase nossa. Quase nossa. Como se a minha casa, a casa pela qual trabalhei 30 anos, a casa onde guardei as memórias do meu marido, a casa onde criei meu filho, já fosse dela só porque meu filho tinha se casado. Então está decidido, disse a Lúcia com aquela voz de quem acabou de ganhar uma discussão. Se ele já sabe que a casa vai ser de vocês, é só uma questão de acelerar o processo. Fale com a Helena com jeito. Diga que você viu uns apartamentos bonitinhos aqui perto, que ela vai ficar mais confortável. Assim ela não vai ter que se preocupar com a manutenção de uma casa tão grande. E você vai empurrando aos pouquinhos até ela dizer sim por conta própria. E se ela não quiser? Perguntou a Camila. Então você a deixa desconfortável, respondeu a Lúcia, e a voz dela ficou fria. Mude as coisas dela. Tome conta dos espaços. Faça ela sentir que não tem mais lugar aqui. Velhos se cansam rápido. Eles não gostam de conflito. Se você tornar a vida dela miserável, ela vai querer sair por conta própria. Senti algo se quebrar dentro de mim. Não foi tristeza. Não foi surpresa. Foi clareza. Clareza absoluta sobre o que estava acontecendo, sobre o que vinha acontecendo há semanas. Dei meia volta devagar, saí de casa sem fazer barulho e fiquei na calçada. Respirei uma, duas, três vezes. Então peguei meu celular e liguei para a Margarida. Helena, o que houve? Esqueceu alguma coisa? Margarida, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você pode vir me buscar? Preciso falar com você. Você está bem? Sim, mas preciso sair daqui agora mesmo. A Margarida não fez mais perguntas. Chego aí em 10 minutos. Esperei na esquina da minha rua até ver o carro dela. Entrei, e antes que ela pudesse me perguntar qualquer coisa, eu disse: vamos tomar um café. Eu te conto tudo. Fomos a uma padaria perto da Feira Livre, um lugar tranquilo que serve pão de queijo quentinho e café coado na hora. Sentamos numa mesa no fundo e contei tudo a ela. Desde o dia em que a Camila sugeriu que eu saísse até a conversa que eu tinha acabado de ouvir. A Margarida me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela colocou a mão sobre a minha e apertou. Helena, essa garota e a mãe dela querem te chutar da sua própria casa. Eu sei. E o que você vai fazer? Ainda não sei. Admiti. Mas não vou ficar parada assistindo elas me apagarem da minha própria vida. A Margarida assentiu. A casa está no seu nome. Sim, tudo no meu nome. A escritura, o registro, tudo. O Adriano sabe disso? Não. Nunca falamos sobre os detalhes legais. Ele só acha que vou deixar para ele um dia. E sim, esse era o plano. Mas eu nunca assinei nada. Nunca fiz a transferência. A casa ainda é minha. A Margarida pensou por um momento. Então ela olhou para mim com aquele olhar que ela tem quando está prestes a dizer algo importante. Helena, você sabe o que tem que fazer, certo? O quê? Não conte nada a elas. Ainda não. Deixe que sigam com o plano. Deixe que fiquem confiantes. E enquanto isso, você prepara a sua defesa. Minha defesa? Sim, procure um advogado. Certifique-se de que toda a sua papelada está em ordem. Documente tudo o que puder. E quando chegar a hora, quando você não aguentar mais, aí você mostra a elas de quem é a casa de verdade. Eu apenas olhei para ela. A Margarida tem 72 anos, 2 a mais que eu, mas sempre foi a mais esperta. Ela foi professora do ensino fundamental por 40 anos. Sabe lidar com situações difíceis. Sabe quando falar e quando ficar quieta. Você acha que eu devo fazer isso? Acho que você precisa se proteger, Helena. E se o seu filho não está te protegendo,
Se ele está permitindo que a esposa e a sogra te desrespeitem na sua própria casa, então você tem que se proteger sozinha. Ela estava certa. A Margarida sempre está certa. Voltei para casa naquela tarde com uma ideia clara. Eu não ia brigar. Eu não ia gritar. Eu não ia fazer cena. Eu ia ser inteligente. Eu ia observar. Eu ia documentar. E quando chegasse a hora, eu ia agir. Naquela noite, durante o jantar, a Camila me disse que tinha visto uns apartamentos muito bonitinhos perto do centro, que eram perfeitos para uma pessoa solteira, que tinham elevador e tudo. Assim você não precisaria subir escadas, disse ela. Eles até têm uma área comum onde os moradores se reúnem. Ela me disse com aquele sorriso falso. Você poderia fazer novos amigos, Helena. Pessoas da sua idade. O Adriano estava sentado ao lado dela, comendo seu frango em silêncio. Ele não disse nada. Não me defendeu. Apenas comia, com os olhos fixos no prato, como se nada estivesse acontecendo. Ah, parece interessante, disse eu para a Camila, fingindo me importar. Me mande as informações pelo WhatsApp. Ela sorriu ainda mais. Claro, Helena. Vou te mandar amanhã cedinho. Naquela noite, quando todos já dormiam, fiquei acordada no meu quarto com meu celular. Pesquisei advogados especializados em imóveis na minha cidade. Encontrei 3 opções. Salvei os números. Depois, abri minha galeria de fotos e comecei a tirar print de tudo. Das mensagens da Camila, das fotos da minha casa como era antes e como estava agora, tudo. Às 2 da manhã, adormeci. Mas não com medo, não com tristeza. Adormeci sabendo que a guerra tinha começado, mas que eu também sabia lutar. Os dias seguintes foram estranhos. Eu seguia minha rotina normal como se nada estivesse errado. Acordava cedo, fazia café, ia caminhar com meu grupo aos sábados, ia para a ginástica com a Margarida às terças e quintas. Mas por dentro, eu estava completamente alerta, observando, anotando tudo na minha cabeça. A Camila me enviou as informações sobre os apartamentos pelo WhatsApp, como prometido. Eram 3 opções, todas minúsculas, todas em bairros que eu não conhecia ou longe de tudo. Agradeci e disse que ia pensar. Ela respondeu com um emoji de carinha sorridente e um coração, como se estivesse me fazendo um favor. Mas as coisas na casa continuavam mudando. Todo dia, algo novo. Numa quinta-feira, cheguei do mercado e descobri que tinham mudado todos os móveis da sala de lugar novamente. O sofá principal agora estava contra a janela. A mesa de centro que eu comprei há 15 anos tinha sido enfiada na garagem. E no lugar dela, estava uma mesa de vidro nova que eu nunca tinha visto antes. Gostou? Perguntou a Camila quando me viu olhando. Compramos ontem. É moderna. Dá um ar diferente para a sala. Não acha? Compramos. Ela e quem? O Adriano não tinha dito nada. E eu também não disse nada. Não naquele momento. Apenas acenei com a cabeça e fui para a cozinha guardar minhas verduras. Mas quando cheguei na cozinha, vi algo que me fez parar e gelar. Todas as minhas panelas, as que eu usava há 30 anos, estavam empilhadas numa caixa de papelão ao lado da geladeira. E sobre o fogão havia panelas novas, de aço inox, brilhantes, panelas caras que eu não tinha comprado. Ah, é! Disse a Camila entrando atrás de mim. Atualizamos as panelas também. As suas já estavam bem velhinhas, Helena. Estas são antiaderentes. Muito melhores. Vamos doar as suas. Doar minhas panelas. As panelas onde cozinhei para o meu marido por 20 anos. As panelas onde fiz o prato favorito do Adriano em todos os aniversários. As panelas que guardavam a memória de milhares de jantares, milhares de momentos. Entendo, disse eu, e minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Mas essas panelas são minhas, e se alguém vai doá-las, serei eu. A Camila piscou. Pela primeira vez, acho que ela percebeu que eu não estava completamente de acordo com tudo o que ela fazia, mas se recuperou rápido. Ah, Helena, claro!
Como você quiser. Só queríamos ajudar a modernizar a casa um pouco. Modernizar. Aquela palavra de novo. Como se tudo o que fosse meu fosse velho e precisasse ser substituído. Como se eu fosse velha e precisasse ser substituída. Naquela noite, depois do jantar, tranquei-me no meu quarto e peguei os papéis da casa, os documentos originais, a escritura que estava no meu nome há 35 anos. Li tudo, linha por linha. Queria ter certeza absoluta. E sim, lá estava. Helena Lopes, única proprietária. Nenhum outro nome, nenhuma outra assinatura. No dia seguinte, uma sexta-feira de manhã, liguei para o primeiro advogado da minha lista. Uma recepcionista muito educada atendeu. Bom dia, meu nome é Helena Lopes e preciso de uma consulta sobre uma questão imobiliária. Claro, senhora. Quando gostaria de vir? Vocês têm algo disponível para esta semana? Deixe-me verificar. Sim, temos um horário na segunda-feira às 10 da manhã. Perfeito. Estarei aí. Dei meus dados e desliguei. Senti um aperto estranho no peito. Não era medo, era determinação. Pela primeira vez em semanas, senti que estava assumindo o controle da minha própria vida. O fim de semana foi tranquilo, mas tenso. A Camila e a Lúcia passaram o tempo medindo as paredes do quarto de hóspedes ao lado do meu. O quarto onde eu guardava minhas coisas, meus livros, minhas roupas de inverno, algumas caixas com fotos e lembranças. Este vai ser o quarto do bebê, ouvi a Camila dizer. Vamos pintar de um amarelo clarinho e colocar o berço aqui perto da janela. Um bebê. Ela nem estava grávida ainda, e já estavam planejando tomar cada canto da minha casa. Já estavam me apagando cômodo por cômodo, espaço por espaço. O Adriano estava agindo de forma estranha, quieto, distante. Às vezes eu o via olhando para mim, como se quisesse dizer algo, mas então a Camila chegava e ele voltava ao seu silêncio. Me deixava triste vê-lo assim. Meu filho, o menino que criei sozinha, o menino que ensinei a amarrar os sapatos, a andar de bicicleta, a ser respeitoso e honesto. Aquele menino agora era um homem que não sabia defender a própria mãe. Ou pior, um homem que tinha escolhido não defendê-la. No domingo à noite, a Lúcia fez o jantar. Sem pedir minha permissão, usou minha cozinha como se fosse dela. Fez um frango ensopado, arrumou a mesa na sala de jantar e, quando nos sentamos para comer, falou como se fosse a anfitriã da festa. Bem, família, disse ela, levantando o copo de suco como se fosse um brinde. Quero propor uma coisa. A Camila e eu estivemos pensando que seria uma boa ideia fazer uma reforma completa na casa. Trocar os pisos, pintar todas as paredes, modernizar os banheiros. O que vocês acham? O Adriano olhou para ela, surpreso. Uma reforma? Isso custa muito dinheiro. Sim, mas vale a pena, insistiu a Camila. Esta casa tem tanto potencial. Só precisa de uma atualização. E podemos pegar um empréstimo. Com o seu salário e o meu, podemos pagar em 2 anos. Um empréstimo para reformar a minha casa. A casa que ainda era minha. E o que você acha, mãe? Perguntou o Adriano, virando-se para mim pela primeira vez durante todo o jantar. Todas olharam para mim. A Camila com aquele sorriso que não me enganava mais. A Lúcia com um olhar desafiador, esperando eu dizer algo para poder atacar. E o Adriano, meu filho, olhando para mim com exaustão, como se minha opinião fosse apenas uma formalidade pela qual ele tinha que passar. Eu acho, disse eu devagar, escolhendo cada palavra com cuidado, que uma reforma é algo muito grande e muito caro, e que deveríamos pensar muito bem antes de decidir. Mas, mãe, insistiu o Adriano. A casa vai ser minha um dia de qualquer jeito, certo? Você mesma me disse. Então faz sentido investir nela agora. Assim, quando eu herdar, ela já estará bonita. Ali estava, a verdade saindo sozinha.
O Adriano acreditava que a casa já era praticamente dele, que era apenas uma questão de tempo. E a Camila e a Lúcia tinham usado essa crença para construir todo o plano delas. Sim, Adriano, disse eu mantendo a calma. Um dia esta casa pode ser sua. Mas esse dia ainda não chegou. E enquanto esse dia não chega, as grandes decisões sobre esta casa são tomadas por mim. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. A Camila parou de sorrir. A Lúcia apertou os lábios. E o Adriano olhou para mim confuso, como se eu tivesse acabado de dizer algo completamente inesperado. Então você não quer que a gente reforme? Perguntou a Camila, e a voz dela não era mais doce. Era afiada. Eu não disse isso, respondi. Eu disse que é algo que precisamos pensar com calma, sem pressa. Mas nós moramos aqui, cortou a Lúcia. E lá estava, o veneno real finalmente saindo. Nós também temos direito a uma opinião sobre a aparência da casa onde moramos. Nós. Como se ela morasse aqui permanentemente também. Como se tivesse qualquer direito sobre o meu lar. Claro que vocês têm direito a uma opinião, disse eu, levantando-me da mesa. Mas eu tenho o direito de decidir, porque esta casa é minha. E fui para o meu quarto. Fechei a porta. E pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com poder, com controle. Na segunda-feira de manhã, me vesti cedo. Coloquei minha blusa rosa favorita, aquela que a Margarida me deu no ano passado. Passei um pouco de maquiagem, arrumei o cabelo. E às 9h30, saí de casa sem dizer a ninguém onde ia. O escritório do advogado ficava no centro, num prédio comercial. Subi de elevador até o terceiro andar e bati na porta que dizia Dr. Roberto Mendes, Direito Civil e de Família. Um homem de uns 50 anos, de óculos e sorriso gentil, me recebeu. Dona Helena Lopes, por favor, entre. Sente-se. Diga-me, como posso ajudá-la? E ali, sentada em frente àquela mesa cheia de livros e pastas, contei tudo a ele. Desde o dia em que o Adriano se casou até o jantar de domingo. Mostrei a ele a escritura da casa. Expliquei que nunca tinha assinado nada cedendo a propriedade, que tudo ainda estava no meu nome. O Dr. Roberto me ouviu atentamente, tomando notas num bloco. Dona Helena, disse ele quando terminei. A senhora tem todo o direito legal ao seu lado. Esta casa é sua, completamente sua. E ninguém, absolutamente ninguém, pode forçá-la a sair dela ou a passar a propriedade se a senhora não quiser, nem mesmo seu filho. A senhora pode deixar a casa para ele em testamento quando decidir, ou pode nunca deixar para ele. Essa é a sua decisão. Senti um alívio enorme, como se alguém tivesse finalmente me dito que eu não estava louca, que eu não estava sendo egoísta, que eu tinha o direito de defender o que era meu. Então, o que o senhor recomenda que eu faça? Perguntei. Ele recostou-se na cadeira, cruzou as mãos sobre a mesa e olhou para mim seriamente. Primeiro, preciso que a senhora entenda algo importante, dona Helena. A senhora não tem nenhuma obrigação legal de permitir que sua nora, a mãe dela ou até mesmo seu filho morem na sua propriedade se não desejar. Eles estão lá porque a senhora permitiu por boa vontade, não por obrigação. Mas o Adriano é meu filho. Eu sei. E entendo que esta é uma situação emocionalmente delicada. Mas legalmente a senhora tem todas as cartas. Agora, minha recomendação é esta: documente tudo. Grave conversas se puder. Tire fotos, salve mensagens de texto, qualquer coisa que prove que eles estão tentando pressioná-la a sair da sua própria casa. Isso pode ser útil mais tarde se a situação ficar mais difícil. Mais difícil como? Bem, em alguns casos, as pessoas tentam acusar o proprietário de abandono ou de ter doado verbalmente os direitos. É raro, mas acontece. Se a senhora tiver provas de que eles sabiam que a casa era sua e ainda assim tentaram tirá-la, isso a protege completamente. Eu assenti, processando cada palavra. E se eu quiser que eles saiam,
Posso simplesmente pedir para desocuparem minha casa? Claro, é a sua casa. A senhora pode pedir para eles saírem quando quiser. Se eles recusarem, então teríamos que iniciar um processo formal de reintegração de posse ou despejo. Mas com a documentação em ordem como a senhora tem, seria um processo relativamente simples. Fiquei em silêncio por um momento. A palavra despejo soava tão dura, tão fria, mas também soava como justiça. Quanto custaria tudo isso? Digo, se eu precisasse da sua ajuda mais tarde. A consulta de hoje é cortesia. Se a senhora precisar que eu inicie qualquer ação legal depois, podemos discutir os honorários naquele momento. Mas para ser honesto com a senhora, dona Helena, espero que não chegue a esse ponto. Espero que consigam resolver isso em família. Agradeci. Apertei a mão dele e saí daquele escritório me sentindo mais forte do que quando entrei. Eu tinha um aliado, tinha informações, tinha um plano. Quando cheguei em casa, era quase meio-dia. Entrei e encontrei a Camila e a Lúcia no meu quarto. No meu quarto. A porta estava escancarada e elas estavam mexendo no meu armário. "O que vocês estão fazendo?" Perguntei da porta, e minha voz saiu mais alta do que eu esperava. A Camila girou nos calcanhares, assustada. A Lúcia nem piscou. "Ai, Helena, você nos assustou", disse a Camila, colocando a mão no peito. "Só estávamos olhando suas roupas. Você tem tanta coisa que não usa mais, não é? Pensamos que poderíamos fazer uma limpa e doar o que você não precisa." "Quem deu permissão para vocês entrarem no meu quarto?" "Ai, sogra, não fique chateada. Só queríamos ajudar." "Eu não preciso desse tipo de ajuda", disse eu caminhando em direção a elas. "E quero que vocês saiam do meu quarto agora." A Lúcia olhou para mim com aquela expressão ofendida que eu tinha aprendido a conhecer tão bem. "Você não precisa ser grosseira, Helena. Só estávamos tentando te ajudar a se organizar. Na sua idade, é fácil acumular coisas que não servem mais." Na minha idade. Aquela frase de novo, como se eu fosse uma velha incapaz de cuidar das minhas próprias coisas. "Fora", repeti, e dessa vez fiquei parada na porta com os braços cruzados. As duas, fora do meu quarto. A Camila saiu primeiro, de cabeça baixa, como uma criança repreendida, mas a Lúcia passou por mim e me olhou diretamente nos olhos. "Você está sendo muito egoísta, Helena. Esta família está tentando seguir em frente e você só está no caminho." No caminho. Lá estava. A palavra que elas pensavam esse tempo todo, mas não tinham ousado dizer em voz alta. Eu era um obstáculo na minha própria casa, na minha própria vida. Não respondi. Apenas fechei a porta quando elas saíram e sentei na minha cama. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era raiva. Pura raiva e algo mais. Algo que vinha crescendo dentro de mim há semanas e que eu não podia mais ignorar. Exaustão. Exaustão de ser invisível. Exaustão de ser tratada como mobília velha. Exaustão do meu próprio filho não dizer nada quando eu era desrespeitada. Peguei meu celular e abri o aplicativo de gravador de voz. O Dr. Roberto tinha me dito para documentar tudo, e era isso que eu ia fazer. Gravei uma mensagem para mim mesma, descrevendo o que tinha acabado de acontecer. A data, a hora, o que disseram, como entraram no meu quarto sem permissão. Depois, abri o WhatsApp e mandei mensagem para a Margarida. "Preciso te ver hoje. Você está livre?" Ela respondeu em menos de um minuto. "Claro, às 17 na padaria." Perfeito. O resto do dia, fiquei no meu quarto. Não desci para comer. Não queria ver ninguém. Ouvi o Adriano chegar do trabalho. Ouvi vozes na sala, conversas que não conseguia distinguir e não me importei. Às 16h30 me arrumei e saí. Ninguém perguntou onde eu ia. Nem levantaram a cabeça quando passei pela sala. A Margarida já estava na padaria quando cheguei. Ela me viu entrar e soube imediatamente que algo tinha acontecido. "O que houve, Helena?" Sentei de frente para ela e contei tudo. A visita ao advogado, o que ele me disse,
O que aconteceu com a Camila e a Lúcia no meu quarto? Tudo. A Margarida ouviu em silêncio, assentindo ocasionalmente. Quando terminei, ela suspirou profundamente. Helena, você sabe o que tem que fazer. O quê? Você tem que tirar elas da sua casa, as duas, a Camila e a mãe dela. Mas a Camila é casada com o Adriano. Não me importa. Aquela garota e a mãe dela estão te desrespeitando dentro da sua própria casa. E seu filho não está fazendo nada para te proteger. Então você tem que se proteger sozinha. Mas se eu expulsar a Camila, o Adriano vai com ela. Talvez vá, talvez não, mas sabe de uma coisa, Helena? Se o seu filho escolhe uma mulher que te maltrata em vez da própria mãe, então deixe ele ir. Porque um filho que não te defende, que não te respeita, que permite que você seja tratada assim, esse filho já te perdeu há muito tempo. As palavras dela doeram porque eram verdadeiras. O Adriano não era mais o menino que eu criei. Era um homem que tinha escolhido o caminho mais fácil, o silêncio, o conforto de não arranjar problema. E no processo, tinha me abandonado. Não sei se consigo fazer isso, admiti, e senti as lágrimas começarem a se formar nos meus olhos. Sim, você consegue, disse a Margarida, segurando minha mão. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Criou seu filho sozinha. Trabalhou por 30 anos. Pagou por aquela casa com seu próprio suor. E agora uma garota que apareceu há alguns meses quer tirar tudo de você. Você vai deixar? Não. Então, então você vai lutar. A Margarida sorriu. Assim que se fala. Naquela noite, voltei para casa com a decisão tomada. Mas eu não ia agir imediatamente. Ainda não. Primeiro, eu precisava que elas cavassem a própria cova. Precisava que ficassem tão confiantes, que fizessem algo tão óbvio, tão descarado, que não houvesse como o Adriano defendê-las. E não tive que esperar muito. 2 dias depois, numa tarde de quarta-feira, cheguei da minha aula de informática e encontrei a Camila na sala, ao telefone. Quando me viu entrar, ela baixou a voz, mas não desligou. É, mãe. Estou te dizendo, é quase hora. Só questão de tempo. Não, ela não disse nada ainda, mas está cedendo. É, quando ela sair, vamos mudar tudo. Já falei com um empreiteiro para vir ver a reforma. Ele calcula uns 60 mil reais para fazer tudo direito. Não se preocupa, vamos pegar o empréstimo. A casa vai ser nossa mesmo. Meu sangue gelou. 60 mil reais. Um empréstimo para reformar a minha casa. A casa que elas achavam que já era delas. A Camila me viu parada ali e correu para desligar. Te ligo depois, mãe. Tchau. Ela olhou para mim com um sorriso nervoso. Ouviu isso? Sim, é só que. Bem, já falamos com o Adriano e ele concorda. Vamos pedir o empréstimo semana que vem. A casa vai ficar linda, Helena. Você vai ver. E alguém ia me consultar? Bem, é que o Adriano disse que você já tinha aceitado que a casa ia ser dele. Aceitar que pode ser dele um dia não é a mesma coisa que dizer que é dele agora, disse eu, com a voz mais afiada do que pretendia. E eu definitivamente não dei permissão para ninguém fazer empréstimo em nome da casa. Não vai ser no seu nome, esclareceu a Camila rapidamente. Vai ser no nome do Adriano. Um empréstimo de 60 mil reais para reformar uma casa que não é dele. A Camila ficou em silêncio. Pela primeira vez, acho que ela viu algo nos meus olhos que a assustou. Helena, só queremos melhorar a casa. Não, disse eu devagar. Vocês querem me apagar. Querem que eu saia. Querem tomar o que eu construí. Mas vocês vão ter uma surpresa. E fui para o meu quarto antes que ela pudesse responder. Naquela noite, durante o jantar, o Adriano tocou no assunto. Mãe, a Camila me disse que você ficou chateada com o empréstimo. Eu não fiquei chateada, Adriano. Fiquei preocupada, porque vocês estão planejando gastar 60 mil reais numa casa que ainda é minha, sem nem me perguntar. Mas, mãe, você disse que a casa seria minha um dia. Um dia, Adriano. Um dia.
Não hoje, não semana que vem. E até que esse dia chegue, eu ainda sou a proprietária. Eu ainda decido o que é feito e o que não é feito nesta casa. A Camila se intrometeu. É que não sabemos mais o que você quer, Helena. Às vezes parece que você quer que a gente vá embora. E lá estava, a armadilha esperando eu dizer sim, que queria que fossem embora, para que pudessem se fazer de vítimas. Mas eu estava aprendendo a jogar esse jogo. Eu não quero que vocês vão embora, disse eu calmamente. Eu só quero respeito. Respeito na minha própria casa. Depois desse jantar, as coisas mudaram. A Camila e a Lúcia pararam de fingir. Não havia mais sorrisos falsos ou tentativas de serem legais. Agora, elas apenas me ignoravam. Passavam por mim como se eu fosse invisível. Falavam alto uma com a outra sobre seus planos, sobre a reforma, sobre como arrumariam os quartos quando os filhos chegassem. E o Adriano permanecia no meio, quieto, desconfortável, sem tomar o partido de ninguém. Numa manhã de sábado, enquanto eu caminhava com o grupo, a Margarida me perguntou como estavam as coisas. Mal, disse eu. Pior a cada dia. Elas nem fingem mais. Falam como se eu não existisse. E seu filho? Meu filho não diz nada. Ele finge que não vê, que não ouve. A Margarida balançou a cabeça. Helena, quanto tempo você vai aguentar isso? Não muito mais, admiti. Só estou esperando o momento certo. O momento certo para quê? Para mostrar a elas quem é a dona daquela casa. A Margarida sorriu. Aí está minha amiga, a Helena que eu conheço. Naquela mesma tarde, quando cheguei em casa, vi algo que me fez tomar a decisão final. Havia uma caminhonete estacionada na frente da minha casa. Uma caminhonete de uma empresa de construção. E na entrada, a Camila estava conversando com dois homens que carregavam plantas enroladas. Aproximei-me devagar. O que está acontecendo aqui? A Camila virou-se e olhou para mim com uma mistura de desafio e nervosismo. São os empreiteiros, Helena. Vieram fazer o orçamento para a reforma. O orçamento? Sem me consultar? Bem, o Adriano já deu o ok e... O Adriano não é o dono desta casa. Interrompi e olhei diretamente para os dois homens. Senhores, sinto muito que tenham vindo até aqui, mas não haverá reforma nenhuma. Esta casa é minha, e eu não autorizei obra nenhuma. Um dos homens olhou para a Camila confuso. Senhora, a moça nos ligou e disse que era urgente virmos medir. Eu liguei, disse a Camila. Porque eu moro aqui e tenho o direito de melhorar o meu lar. Seu lar? Repeti, e senti a raiva subir na minha garganta como fogo. Seu lar, Camila? Bem, o lar do Adriano. É a mesma coisa. Virei-me de volta para os empreiteiros. Senhores, esta casa está no meu nome. Helena Lopes. Podem verificar no registro público se quiserem. E repito, não há obra autorizada aqui. Então peço que, por favor, se retirem. Os homens se olharam desconfortáveis. Então um deles assentiu. Entendido, senhora. Desculpem o mal-entendido. Eles foram embora. E eu fiquei ali na frente da Camila, meu coração batendo tão forte que pensei que explodiria. Como você ousa? Disse eu. Como ousa chamar empreiteiros na minha casa sem minha permissão? É porque você não quer melhorar nada, rebateu a Camila. E agora a voz dela não tinha doçura nenhuma, era puro veneno. Esta casa é velha, é feia, está ultrapassada, e você não faz nada para arrumar. Porque é minha casa, e eu gosto dela assim. Bem, nós não. Nós vamos viver aqui. Então temos direito a uma opinião. Uma opinião, sim. Uma decisão, não. Porque esta casa é minha, Camila. Minha. Não sua. Não do Adriano. Minha. Mas o Adriano disse que você ia deixar para ele um dia. Quando eu decidir. Mas esse dia não é hoje. E do jeito que as coisas estão indo, esse dia pode nunca chegar. A Camila olhou para mim como se eu tivesse lhe dado um tapa. Ela abriu a boca para dizer algo,
Mas nesse momento, a Lúcia chegou. O que aconteceu? Por que a caminhonete foi embora? Porque a Helena expulsou eles, disse a Camila, com a voz tremendo. Porque ela não quer que a gente arrume nada. Porque ela quer que a gente viva nesta casa horrível para sempre. Ah, Helena, disse a Lúcia, aproximando-se com aquela atitude superior que me incomodava tanto. Nós entendemos. Você não quer cooperar. Você não quer ajudar. Você só quer manter tudo como está porque é egoísta. Egoísta, repeti. Sou egoísta porque não quero que vocês façam o que bem entendem na minha própria casa? Esta casa deveria pertencer ao seu filho, disse a Lúcia. E agora a voz dela era dura, sem fingimento de gentileza. Um filho que você abandonou emocionalmente por anos enquanto trabalhava o dia todo. Um filho que precisava de uma mãe, mas você preferia sua carreira. Eu congelei. Como ela ousava? Como ousava aquela mulher que não me conhecia, que não sabia nada da minha vida, me julgar daquele jeito? Eu trabalhei, disse eu, minha voz tremendo, porque o pai do Adriano morreu e alguém tinha que colocar comida na mesa. Eu trabalhei por 30 anos para dar a ele educação, roupas, um teto sobre a cabeça. Trabalhei para comprar esta casa. E agora você vem aqui, sem ter feito nada, sem ter contribuído com nada, e me diz que sou uma mãe ruim? Eu não disse que você era uma mãe ruim, retrucou a Lúcia. Disse que você o abandonou emocionalmente. E é verdade. É por isso que o Adriano está conosco agora, porque nós cuidamos dele. Nós o fazemos se sentir amado. Olhei para as duas, para a Camila, com os olhos brilhando de raiva, para a Lúcia, com aquele sorriso cruel, aproveitando cada segundo da minha dor. E entendi algo muito claramente. Aquilo não era mais apenas sobre a casa, aquilo era sobre me destruir completamente. Saiam da minha frente, disse eu em voz baixa. As duas. Agora. Esta é nossa casa também, insistiu a Camila. Não, não é. E se vocês não saírem da minha frente agora mesmo, eu mesma vou tirá-las. Não sei o que elas viram nos meus olhos, mas algo as fez recuar. Elas entraram na sala e eu fui direto para o meu quarto. Tranquei a porta. Sentei no chão e chorei. Chorei de raiva. Chorei de tristeza. Chorei pelo meu filho que não estava lá para me defender. Chorei por todos os anos que trabalhei sozinha, sacrifiquei sozinha e lutei sozinha para dar a ele uma vida digna. E chorei porque agora, aos 70 anos, eu tinha que continuar lutando sozinha. Mas depois de chorar, enxuguei as lágrimas. Levantei-me e peguei meu celular. Disquei para o Dr. Roberto. Boa tarde, dona Helena. O que posso fazer pela senhora? Preciso que prepare os papéis, disse eu, e minha voz não tremia mais. Quero a Camila Torres e a Lúcia Torres fora da minha casa. Tenho 30 dias para notificá-las, correto? Isso mesmo. Então quero que prepare uma notificação legal formal. Elas têm 30 dias para desocupar minha propriedade, e quero que o senhor venha entregar pessoalmente. Tem certeza, dona Helena? Absoluta. Muito bem. Terei os documentos prontos até segunda-feira. Quando gostaria que eu os entregasse? No próximo domingo, durante o almoço. Quero a família toda presente. Houve um silêncio do outro lado da linha. Entendido. Estarei lá. Desliguei e respirei fundo. Estava feito. Não havia volta. E pela primeira vez em meses, senti algo parecido com paz. A semana seguinte foi a mais longa da minha vida. Cada dia que passava, eu sabia o que estava por vir. Sabia que domingo mudaria tudo. E enquanto isso, eu tinha que continuar vivendo na mesma casa com a Camila e a Lúcia, fingindo que tudo estava normal. Elas também estavam agindo estranho, cochichando uma com a outra, me olhando de lado, mas não falavam mais diretamente comigo. Era como se estivessem esperando eu explodir, gritar com elas, ir embora. Mas não fiz nada disso. Apenas mantive minha rotina. Fui caminhar, fui para a yoga com a Margarida, voltei para casa
e me tranquei no meu quarto. Na terça-feira, a Margarida perguntou se eu tinha falado com o Adriano. Não, não falo com ele desde o incidente com os empreiteiros. E ele não veio falar com você? Não. Ele só se tranca no quarto com a Camila ou sai cedo para trabalhar. Acho que ele está com medo de encarar a situação. Você está com medo do que vai acontecer no domingo? Sim, admiti. Mas tenho mais medo de ficar quieta e deixar que elas passem por cima de mim. A Margarida assentiu. Você está fazendo a coisa certa, Helena. Vai ver. Na quinta-feira, chegou uma mensagem da Camila no grupo da família que tínhamos no WhatsApp. Adriano, ela e eu. Era estranho, porque ninguém escrevia ali há semanas. Família, proponho fazermos um almoço especial neste domingo. Por minha conta, quero que tenhamos um momento agradável todos juntos. Li a mensagem 3 vezes. Um almoço especial logo agora? Era coincidência demais. Ou ela estava planejando algo, ou genuinamente queria fazer as pazes. Mas depois de tudo o que tinha acontecido, eu não acreditava mais nas boas intenções dela. O Adriano respondeu: Parece bom. O que vamos comer, Camila? Vou fazer aquele frango assado com batatas que você adora. E de sobremesa, pudim de leite condensado. Eu não respondi. Apenas visualizei a mensagem. Na sexta-feira à noite, enquanto estava deitada na cama olhando o celular, ouvi vozes na sala. Eram a Camila, a Lúcia e o Adriano. Eles falavam alto, como se não se importassem mais se eu ouvisse. Domingo vai ser perfeito, dizia a Lúcia. Vamos mostrar a ela que somos uma família unida e se ela quiser continuar fazendo parte desta família, ela tem que cooperar. E se ela não cooperar? Perguntou o Adriano. Então teremos que tomar medidas mais drásticas, respondeu a Camila. Adriano, você sabe que sua mãe está ficando velha. Ela é teimosa, está confusa. Talvez ela precise de ajuda profissional. Ajuda profissional. Elas estavam insinuando que eu estava louca? Camila, não exagera, disse o Adriano. Mas a voz dele soava fraca, pouco convencida. Não estou exagerando. Sua mãe está se comportando de forma irracional. Ela não nos deixa melhorar a casa. Ela nos trata mal. Ela nos faz sentir indesejados. Isso não é normal, Adriano. Fiquei ali paralisada, ouvindo. Elas estavam construindo uma narrativa. Estavam me pintando como a louca, o problema, a errada. E o Adriano estava ouvindo, sem me defender. Peguei meu celular e abri o gravador. Aumentei a sensibilidade e deixei gravar tudo. Cada palavra, cada acusação, cada mentira. No sábado de manhã, a Camila e a Lúcia saíram para comprar as coisas para o almoço de domingo. Usei esse momento para falar com o Adriano. Encontrei-o na sala assistindo televisão. Adriano, preciso falar com você. Ele colocou a TV no mudo e olhou para mim, cansado. O que foi, mãe? Sentei de frente para ele e o olhei nos olhos. Meu filho, meu único filho, o menino que criei sozinha. Por que você não me defende? O Adriano olhou para baixo. Mãe, eu não quero ficar no meio disso. Mas você está no meio. Você mora aqui. Você vê como elas me tratam. Você ouve como elas falam comigo e não diz nada. É que você também não cede, disse ele, e a voz dele estava cheia de reclamação. A Camila só quer fazer melhorias na casa. Ela quer que a gente viva bem. E você se opõe a tudo. Eu me oponho a elas tomarem decisões sobre a minha casa sem me consultar. Tem uma diferença. Mas, mãe, você disse que a casa seria minha um dia. Um dia, Adriano. Um dia, não hoje. Por que isso é tão difícil de entender? Ele ficou em silêncio. Sabe o que eu acho? Continuei. Acho que a Camila te convenceu de que eu sou o problema, de que eu sou a errada, de que eu sou a que não coopera. Mas a verdade é que desde que ela chegou, tudo mudou, e não para melhor. A Camila é minha esposa, mãe. Eu sei, e quero que você seja feliz com ela. Mas não ao custo de eu perder minha dignidade na minha própria casa. O Adriano levantou-se do sofá.
Vamos ter um almoço em família amanhã. Espero que você possa vir com uma atitude melhor. E foi para o quarto dele. Fiquei sentada sozinha na sala. E entendi que meu filho já tinha escolhido. Não eu. Elas. O domingo chegou. Acordei cedo, tomei um banho demorado, coloquei meu vestido marrom favorito, aquele que minha irmã me deu. Me maquiei, arrumei o cabelo e coloquei meus brincos de pérola. Queria estar bonita. Queria parecer forte. Ao meio-dia, a Camila já estava na cozinha preparando a comida. A Lúcia estava arrumando a mesa na sala de jantar. E o Adriano estava ajudando com as bebidas. Parecia uma cena familiar normal, mas eu sabia que nada daquilo era normal. Às 3 horas, tudo estava pronto. A mesa estava posta. O frango cheirava delicioso. O pudim estava na geladeira. E todos estavam sentados, esperando eu descer. Desci as escadas devagar. Os três olharam para mim quando entrei na sala de jantar. Que bom que decidiu se juntar a nós, Helena, disse a Lúcia com aquele sorriso falso. Senta, mãe, disse o Adriano, apontando para minha cadeira de sempre. Eu sentei. A Camila serviu o frango. A Lúcia passou as batatas. O Adriano encheu os copos com chá gelado. E por alguns minutos, comemos em silêncio. Então, a Camila limpou a garganta. Bem, família, convidei vocês para este almoço porque queria falar sobre algo importante. Lá vinha o que elas tinham planejado. Como vocês sabem, continuou a Camila, o Adriano e eu queremos começar nossa própria família. Queremos ter filhos. Queremos construir nosso futuro. E para isso, precisamos de estabilidade. Olhei para o Adriano. Os olhos dele estavam fixos no prato. Por isso, prosseguiu a Camila, estivemos pensando que o melhor seria que você, Helena, encontrasse um lugar mais adequado para você. Um lugar onde você fique confortável, onde não tenha que se preocupar em manter uma casa tão grande. Existem condomínios para idosos muito bons, residenciais onde você pode fazer amigos, ter atividades, ser bem cuidada. Residenciais para idosos, um asilo. Elas queriam me colocar num asilo. E o que você acha disso, Adriano? Perguntei sem olhar para ele. Houve um longo silêncio. Então ouvi a voz dele, baixa, quase inaudível. Eu acho. Eu acho que pode ser uma boa opção, mãe. Para você ficar mais tranquila. Senti algo se estilhaçar dentro de mim. Meu próprio filho, meu único filho, estava concordando em me mandar para um asilo para ficar com a minha casa. Entendo, disse eu, e minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Então vocês querem que eu saia da minha casa para que vocês dois fiquem aqui? Não é assim, Helena. Intrometeu-se a Lúcia. É para o seu próprio bem. Para o meu próprio bem, repeti. Me mandar para um asilo é para o meu próprio bem. É um residencial sênior, não um asilo, corrigiu a Camila. E sim, achamos que você estaria melhor lá. Assenti devagar. Dobrei meu guardanapo. Coloquei-o sobre a mesa e me levantei. Onde você vai? Perguntou o Adriano. Atender a porta. Tem alguém aqui. Quem? Nesse momento, a campainha tocou. Caminhei até a porta e abri. Lá estava o Dr. Roberto Mendes, pasta na mão, expressão séria. Boa tarde, dona Helena. Boa tarde, Dr. Roberto. Por favor, entre. O Dr. Roberto entrou e caminhou atrás de mim até a sala de jantar. A Camila, a Lúcia e o Adriano nos olharam confusos. A atmosfera mudou instantaneamente. Não havia mais sorrisos, apenas tensão. Quem é este? Perguntou a Camila, levantando-se. Família, disse eu com a voz clara. Gostaria de apresentar o Dr. Roberto Mendes. Ele é meu advogado. Vi a cor sumir do rosto da Camila. A Lúcia ficou paralisada na cadeira. E o Adriano olhou para mim, de olhos arregalados, processando o que eu tinha acabado de dizer. Seu advogado? Repetiu o Adriano. Por que você precisa de um advogado, mãe? Para proteger o que é meu,
respondi. Por favor, sentem-se todos. O Dr. Roberto tem algo para entregar a vocês. Ninguém se moveu. O Dr. Roberto abriu a pasta e tirou 3 envelopes brancos. Colocou-os sobre a mesa. Boa tarde, disse ele em tom profissional. Meu nome é Roberto Mendes e sou o representante legal da senhora Helena Lopes. Estou aqui hoje para entregar uma notificação oficial. Notificação de quê? Perguntou a Lúcia, a voz já não soando tão confiante. O Dr. Roberto abriu o primeiro envelope e começou a ler. Por meio desta carta, notifica-se a senhora Camila Torres e a senhora Lúcia Torres que elas têm um prazo de 30 dias corridos a partir de hoje para desocupar o imóvel localizado na... Espera. O quê? Interrompeu a Camila. Desocupar? Permita-me terminar, continuou o advogado. Localizado na Rua das Magnólias 847, que é propriedade única e exclusiva da senhora Helena Lopes, conforme Escritura Pública número 2456 do Registro de Imóveis. A senhora Lopes, em seu direito como proprietária, decidiu revogar a permissão para que as referidas pessoas residam em sua casa. Ela não pode fazer isso! Gritou a Lúcia, pulando da cadeira. Minha filha é casada com o Adriano. Esta é a casa deles. Não, senhora, respondeu o Dr. Roberto calmamente. Esta casa é propriedade da senhora Helena Lopes. Sua filha e o marido dela viveram aqui pela boa vontade da proprietária, mas essa boa vontade pode ser revogada a qualquer momento. A Camila virou-se para mim, os olhos cheios de raiva. Como você pôde fazer isso com a gente? Somos sua família. Família? Repeti e senti minha voz quebrar só um pouco. Vocês queriam me mandar para um asilo para tomar a minha casa. Isso é família? Mas a casa ia ser do Adriano, insistiu a Camila. Ia ser. Um dia, quando eu decidisse. Mas vocês não puderam esperar. Quiseram me chutar antes da hora. Quiseram me apagar da minha própria vida. O Adriano estava em choque, olhando para os papéis na mesa como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Mãe, você está fazendo isso mesmo? Sim, Adriano, estou. E eu? Você está me expulsando também? Olhei para ele. Meu filho, o menino que criei, o homem que me decepcionou. Isso depende de você, disse eu. A Camila e a mãe dela têm 30 dias para sair. Você pode ficar se quiser, mas se decidir ir com elas, essa é sua decisão. Você não pode me separar da minha esposa, gritou o Adriano. Não estou separando você de ninguém. Estou te dando uma escolha. A Lúcia avançou sobre mim, apontando o dedo. Você é uma velha egoísta, amarga e solitária. É por isso que seu marido morreu, para ficar longe de você. Senti o ar sair dos meus pulmões, como se as palavras dela fossem socos físicos. Mas antes que eu pudesse responder, o Dr. Roberto interveio. Senhora, aconselho fortemente que modere sua linguagem. Qualquer ameaça ou agressão verbal contra minha cliente pode e será usada contra a senhora se isso escalar para um processo judicial. Processo judicial? A Camila riu, mas foi um som nervoso, desesperado. Helena, isso é ridículo. Você não vai nos levar ao tribunal. Você não tem dinheiro. Não tem força. Vocês me subestimam, respondi. Vocês sempre me subestimaram. Acharam que eu era uma velha tola que deixaria vocês fazerem o que quisessem. Mas estavam enganadas. O Dr. Roberto entregou um envelope para cada uma. Aqui estão suas notificações. Vocês têm 30 dias. Recomendo que procurem assessoria jurídica se desejarem, mas já aviso que a documentação da senhora Lopes é inquestionável. Esta casa é legalmente dela e ela tem todo o direito de decidir quem mora aqui. A Camila pegou o envelope com as mãos trêmulas. A Lúcia jogou o dela na mesa. Isso não acabou, zombou a Lúcia. Vamos lutar contra isso. Vamos provar que você é incompetente, Helena, que não está no seu juízo perfeito, que precisa de um tutor. Tente, disse eu. E pela primeira vez em meses, me senti poderosa.
Tenho 70 anos, mas minha mente está perfeitamente clara. Meus exames médicos estão em dia. Tenho testemunhas de como vocês me trataram. Tenho gravações das suas conversas. Tenho tudo o que preciso para provar que as erradas são vocês, não eu. A Lúcia calou-se. A Camila começou a chorar. Adriano, diz alguma coisa, soluçou ela, agarrando o braço do meu filho. Não deixa sua mãe fazer isso com a gente. O Adriano olhou para mim. Pela primeira vez em meses, ele realmente me olhou nos olhos. Mãe, você quer mesmo fazer isso? Quer mesmo destruir esta família? Eu não estou destruindo, Adriano. Ela já foi destruída. Desde o dia em que você deixou sua esposa me desrespeitar. Desde o dia em que você não disse nada quando a mãe dela me insultou. Desde o dia em que você concordou com a ideia de me mandar para um asilo para ficar com a minha casa. Eu não queria te mandar para um asilo, disse o Adriano. Mas a voz dele era fraca. Mas você não me defendeu quando elas sugeriram. Você ficou quieto. E esse silêncio, filho, dói mais do que qualquer insulto. A Camila soltou o braço do Adriano e me encarou diretamente. Sabe de uma coisa? Eu vou embora. Vou embora desta casa horrível e desta velha amarga. Mas vou levar seu filho comigo, porque ele me ama, não a você. Fiquei em silêncio esperando o Adriano dizer algo, esperando ele me defender, nem que fosse essa última vez. Mas ele não o fez. Adriano, disse a Camila, vamos fazer as malas. Vamos embora hoje. Não fico mais nem um dia nesta casa. O Adriano olhou para mim uma última vez. Vi dor nos olhos dele. Vi confusão. Vi medo. Mas não vi coragem. Não vi força para fazer a coisa certa. Desculpa, mãe, disse ele baixinho. Mas ela é minha esposa. Tenho que ir com ela. E lá estava. A decisão final. Meu filho escolhendo a mulher que me maltratou em vez da própria mãe. Tudo bem, disse eu. E senti algo dentro de mim se fechar, como uma porta se trancando para sempre. Você tem razão. Ela é sua esposa. E você tem que fazer suas escolhas. Só lembre que essa foi sua decisão também, não minha. A Camila, a Lúcia e o Adriano subiram as escadas. Ouvi eles se movendo pelos quartos, arrastando malas, abrindo gavetas, falando em voz baixa. O Dr. Roberto colocou a mão no meu ombro. A senhora está bem, dona Helena? Sim, menti. Estou bem. A senhora fez a coisa certa. Não deixe que eles a façam sentir culpa. Obrigada, Dr. Roberto. Se precisar de qualquer coisa mesmo, me ligue. Aqui está meu cartão com meu número pessoal. Peguei o cartão e coloquei no bolso. O advogado saiu e eu fiquei ali na minha sala de jantar, ouvindo os sons do meu filho empacotando a vida dele para sair da minha casa. Eles saíram naquela mesma tarde. 2 horas depois que o Dr. Roberto foi embora, o Adriano desceu com 3 malas grandes. A Camila carregava 2 bolsas cheias de roupas e a Lúcia carregava uma caixa com coisas da cozinha. Minhas coisas, disse ela, as panelas que ela queria doar. Isso é meu, disse eu, apontando para a caixa. A Lúcia olhou para mim com desprezo, mas largou a caixa no chão. Fique com suas velharias, disse ela. Não precisamos disso. A Camila passou por mim sem nem olhar. Foi direto para a rua, onde um táxi esperava. A Lúcia a seguiu, e o Adriano ficou parado na entrada, malas na mão. Mãe, disse ele, a voz tremendo, você ainda pode parar isso. Parar o quê, Adriano? Parar elas de me desrespeitarem na minha própria casa? Parar esta família de ser destruída? Esta família foi destruída há muito tempo, quando você deixou que me tratassem como se eu não valesse nada. O Adriano olhou para baixo. Eu nunca quis que chegasse a este ponto, mas você não fez nada para evitar também. Ele ficou em silêncio, então pegou as malas e caminhou até a porta. Vou ficar na casa da mãe da Camila, disse ele, sem se virar para me olhar. Se você mudar de ideia, me liga. Se eu mudasse de ideia. Como se a culpa fosse minha. Como se eu fosse a que tinha feito tudo errado. Adeus, Adriano, disse eu,
e minha voz soou mais firme do que eu me sentia por dentro. Ele parou por um momento na porta. Pensei que ele fosse se virar. Pensei que ele fosse dizer mais alguma coisa, mas não o fez. Apenas saiu, entrou no táxi e foi embora. Fechei a porta, tranquei e fiquei ali, no hall de entrada da minha casa, no silêncio mais absoluto que senti em anos. Então afundei no sofá e chorei. Chorei como não chorava desde que meu marido morreu. Chorei pelo meu filho. Chorei pelos anos que gastei tentando ser uma boa mãe, uma boa sogra, uma boa pessoa. Chorei porque doía. Doía no fundo da alma saber que meu único filho não tinha me escolhido. Não sei quanto tempo fiquei ali sentada. Talvez 1 hora, talvez 2, até que meu telefone tocou. Era a Margarida. Helena? Como foi? Eles foram embora, disse eu, com a voz embargada. Todos eles. O Adriano também. Ah, amiga. Estou indo aí. Não, Margarida. Estou bem. Só preciso ficar sozinha. Tem certeza? Tenho. Mas eu não tinha certeza. Eu não estava bem. Estava devastada. Porque uma coisa é tomar a decisão certa, e outra coisa completamente diferente é viver com as consequências dela. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada olhando para o teto do meu quarto, pensando em tudo, em como cheguei até aqui, em se tinha feito a coisa certa, em se defender minha casa valia a pena, se significasse perder meu filho. Os dias seguintes foram estranhos. A casa estava silenciosa, um silêncio que me assustava no início, e depois, lentamente, começou a aparecer paz. Acordava quando queria. Tomava café na cozinha sem ouvir comentários sobre minha comida. Sentava no meu sofá, no meu lugar, sem ninguém ter mudado ele de lugar. Mas eu também sentava para ver televisão e virava para comentar algo com o Adriano, e ele não estava lá. Cozinhava arroz e fazia demais, porque ainda não estava acostumada a cozinhar só para um. E à noite, quando ia para a cama, o peso do silêncio parecia uma pedra no meu peito. Na quarta-feira, fui para a yoga com a Margarida. Ela me abraçou assim que me viu. Como está sobrevivendo? O Adriano ligou? Não. E eu também não liguei para ele. Você quer ligar? Todo dia. Mas não vou. Porque se eu ligar agora, ele vai achar que me arrependi. E eu não me arrependi. Dói, Margarida, mas não me arrependo. Ela assentiu. Você é tão corajosa, Helena. Não me sinto corajosa, me sinto sozinha. Mas você ainda está de pé, e é isso que importa. Na sexta-feira, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com cautela. Dona Helena Lopes? Sim, quem fala? Aqui é a doutora Fernanda. Represento a senhora Camila Torres. Minha cliente me instruiu a contatá-la para negociar os termos do aviso de desocupação. Não há nada para negociar, disse eu. Elas têm 30 dias, é isso. Senhora Lopes, minha cliente está disposta a chegar a um acordo. Elas estão passando por um momento financeiro difícil. Precisam de mais tempo para encontrar um lugar adequado. Isso não é problema meu. Senhora Lopes, devo lembrá-la de que seu filho também foi afetado por esta decisão. A senhora não se importa com o bem-estar do próprio filho? Senti a raiva subir na garganta. Meu filho tomou a decisão dele e agora tem que viver com as consequências. Os 30 dias estão correndo. Se precisar de mais informações, pode falar com meu advogado, Dr. Roberto. Boa tarde. E desliguei. Minhas mãos tremiam, mas me senti forte. Pela primeira vez, me senti forte. No sábado de manhã, durante minha caminhada com o grupo, uma das senhoras perguntou sobre o Adriano. E seu filho, Helena? Faz tempo que não o vemos. Ele não mora mais comigo, disse eu simplesmente. Ah, mudou-se com a esposa? Sim. Bem, que maravilha. Já era hora de ele começar a própria vida. Sim, repeti, embora por dentro sentisse que estava mentindo para mim mesma. No domingo, fui à igreja. Não ia há anos, mas naquela manhã
Senti que precisava estar em algum lugar onde pudesse pensar, onde pudesse rezar, onde pudesse pedir a alguém para me dizer que tudo ia ficar bem. Sentei bem no fundo, num banco vazio. O padre falou sobre perdão, sobre como perdoar não significa esquecer, sobre como o perdão é sobre se libertar do peso do ressentimento. Saí sem respostas, mas com uma pergunta clara. Eu conseguiria perdoar o Adriano sem permitir que ele me machucasse de novo? Naquela tarde, enquanto estava sentada na sala lendo um livro, a campainha tocou. Abri a porta e encontrei o Adriano parado na varanda. Ele parecia cansado, com olheiras, mas magro. Oi, mãe, disse ele baixinho. Oi, Adriano. Posso entrar? Pensei por um segundo. Então dei um passo para o lado. Entra. Fomos para a sala e nos sentamos. Ele no sofá grande, eu na minha poltrona favorita, aquela que a Camila queria jogar fora. Vim conversar com você, disse ele. Estou ouvindo. Mãe! Nesses últimos dias, estive pensando muito sobre tudo o que aconteceu, sobre como chegamos a este ponto. Esperei em silêncio. E eu acho que eu estava errado. Senti algo mudar no meu peito, mas não disse nada. Ainda não. Eu estava errado em não te defender, continuou ele. Estava errado em deixar a Camila e a mãe dela te tratarem daquele jeito. Estava errado em acreditar que você era o problema, quando o problema sempre fui eu, por ser covarde, por não querer encarar a situação. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dele. Me perdoa, mãe. Por favor, me perdoa. Olhei para ele, para o meu filho, o menino que criei, o homem que me decepcionou e o homem que agora estava na minha frente, quebrado, pedindo perdão. Adriano, disse eu devagar, eu te perdoo, mas te perdoar não significa que as coisas voltam a ser como eram. Ele levantou o olhar. Como assim? Significa que se você quiser voltar a morar aqui, existem condições. Que condições? A Camila e a mãe dela nunca mais colocam os pés nesta casa. Nunca. Você pode voltar, mas elas não. O Adriano ficou quieto. E se eu quiser ficar com a Camila? Essa é sua decisão. Mas se você ficar com ela, você não mora aqui. Mãe, ela é minha esposa. Eu sei. E você tem que decidir o que é mais importante para você. O Adriano apenas me encarou, os olhos cheios de lágrimas. Abriu a boca para dizer algo, depois fechou. Levantou-se do sofá e caminhou até a janela. Não acredito que você está me fazendo escolher, disse ele com a voz embargada. Não estou te fazendo escolher, Adriano. Você já escolheu semanas atrás quando deixou elas me tratarem como lixo na minha própria casa. Agora só estou te dizendo as consequências dessa escolha. Ele se virou para me encarar. E se eu te dissesse que vou me divorciar da Camila? Você aceitaria? Ele ficou em silêncio. E nesse silêncio, encontrei minha resposta. Adriano, não quero que você tome decisões por obrigação. Não quero que você volte para cá só porque não tem para onde ir. Quero que você volte porque realmente entende o que fez de errado, porque realmente quer mudar. Eu quero mudar, mãe. Então mude. Mas faça isso por você, não por mim, não por esta casa, por você. O Adriano veio e se ajoelhou na minha frente. Pegou minhas mãos nas dele. Mãe, eu juro que vou consertar isso. Vou falar com a Camila. Vou impor limites. Vou. Adriano, interrompi. O que você faz ou deixa de fazer com a Camila é problema seu. Eu já tomei minha decisão. E minha decisão é viver em paz. Com ou sem você. Eu disse. Finalmente disse em voz alta. E, embora doesse, também me libertou. O Adriano soltou minhas mãos e se levantou. Enxugou as lágrimas nas costas da mão. Então é assim que vamos terminar. Separados. Não sei, filho. Isso depende de você. Das decisões que você tomar agora.
de se você vai aprender com isso ou se vai continuar sendo o mesmo homem que permitiu que eu fosse humilhada. Ele ficou ali parado, sem saber mais o que dizer. Então assentiu devagar e caminhou até a porta. Eu te ligo, disse ele antes de sair. Tudo bem. E ele foi embora de novo. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, não senti que ele estava indo embora para sempre. Senti que ele estava indo embora para pensar, para crescer, para decidir que tipo de homem queria ser. Os dias continuaram passando. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas. O Adriano me ligava a cada poucos dias. Conversas curtas, estranhas no começo, depois um pouco mais naturais. Como você está, mãe? Estou bem, filho. E você? Levando. Procurando um apartamento. Sozinho? Silêncio. Sim, mãe, sozinho. Não perguntei mais nada. Não era meu lugar. Mas algo dentro de mim se sentiu aliviado. Exatamente 4 semanas depois, a Camila e a Lúcia vieram buscar o resto das coisas delas. Vieram com um pequeno caminhão de mudança. Deixei-as entrar, mas fiquei na sala assistindo, sem falar com elas, sem facilitar nada. A Camila passou por mim com uma caixa nas mãos. Parou por um momento. Espero que esteja feliz, disse ela. Você destruiu sua própria família. Não, respondi calmamente. Você tentou destruir a minha. Eu apenas me defendi. Ela não disse mais nada. Terminaram de pegar as coisas e foram embora. Dessa vez, para sempre. Quando fechei a porta atrás delas, senti algo que não sentia há meses. Paz. Paz verdadeira. A Margarida veio à noite. Trouxe brownies e café. Como se sente? Perguntou ela, servindo o café. Livre? Disse eu. Me sinto livre. E o Adriano? Ele está procurando um apartamento. Acho que ele vai se divorciar, embora não tenha me dito diretamente. E como você se sente sobre isso? Sinto que meu filho está aprendendo. Tarde, mas está aprendendo. A Margarida sorriu. Estou tão feliz por você, Helena. De verdade. As semanas viraram meses. Pintei a casa, não com as cores que a Camila queria, mas com as cores que eu sempre quis. Um amarelo suave para a sala, um verde sálvia claro para o meu quarto. Coloquei meus quadros onde queria. Arrumei minhas plantas em cada canto, e pouco a pouco, a casa começou a parecer minha de novo. O Adriano veio visitar numa manhã de sábado. Parecia diferente. Mais magro, mas também mais calmo, menos tenso. Oi, mãe. Oi, filho. Entra. Fomos para a cozinha. Servi café para ele. Sentamos à mesa. Me divorciei, disse ele, simples assim. Como você se sente? Aliviado, triste, confuso, tudo ao mesmo tempo. Assenti. Posso te perguntar uma coisa? Disse ele. Claro. Você algum dia vai me perdoar de verdade? Olhei-o nos olhos. Eu já perdoei, Adriano. Mas perdoar não significa esquecer. Significa que não dói mais tanto. Significa que posso olhar para você sem sentir raiva. Mas também significa que aprendi a me proteger, e isso não vai mudar. Eu entendo, disse ele. E vi nos olhos dele que ele realmente entendia. Você achou um apartamento? Sim, é pequeno, mas é bom. Fica aqui perto. Estava pensando, talvez eu pudesse vir visitar mais vezes. Eu gostaria disso. E foi assim que recomeçamos. Não como antes, nunca como antes. Mas recomeçamos com respeito, com limites, com verdade. Hoje, 6 meses depois de tudo isso, acordo cedo. Faço meu café. Sento na minha sala, na minha poltrona favorita, com minha casa em silêncio. E sorrio. A Margarida e eu ainda vamos para a yoga nas terças e quintas. O grupo de caminhada ainda me espera aos sábados. E aos domingos, às vezes o Adriano vem almoçar. Ele traz a sobremesa. Faço o prato favorito dele e conversamos sobre o trabalho, sobre a nova vida dele, sobre os planos dele. Não falamos da Camila. Não falamos do que aconteceu. Não precisamos mais. Semana passada, minha irmã de Fortaleza veio visitar.
Tiramos fotos na sala com a casa cheia de luz e flores. Postei as fotos no Facebook e me senti orgulhosa. Orgulhosa da minha casa. Orgulhosa da minha vida. Orgulhosa de ter me defendido. Esta manhã, enquanto tomava café no pátio, pensei na longa estrada que percorri, em como estive à beira de perder tudo: minha casa, minha dignidade, minha paz. Mas não perdi, porque aprendi algo fundamental: que às vezes, defender o que é seu significa estar disposta a terminar sozinha. Significa ser corajosa quando todos esperam que você seja fraca. Significa dizer não, quando a vida inteira você disse sim. E mesmo que tenha doído, mesmo que tenha havido noites de choro e dias de solidão, mesmo que eu tenha tido que confrontar meu próprio filho, valeu a pena. Porque agora, quando acordo todas as manhãs na minha casa, na minha cama, no meu espaço, sinto algo que não sentia há anos. Sinto que sou a dona da minha vida, não apenas da minha casa, mas da minha vida inteira. E isso depois de 70 anos, depois de criar um filho sozinha, depois de trabalhar por 30 anos, depois de aguentar tudo o que aguentei. É a coisa mais valiosa que tenho. Ontem, a Margarida me perguntou se eu sentia falta de ter alguém morando comigo. Às vezes, disse a ela honestamente. Mas prefiro estar sozinha e em paz do que acompanhada e destruída. Ela assentiu. Porque ela entende também. Porque somos duas mulheres que aprenderam que estar sozinha não é a mesma coisa que estar vazia. Que estar sozinha, às vezes, pode ser a forma mais profunda de estar inteira. Esta tarde, vou ao salão. Vou cortar o cabelo um pouco mais curto do que antes, mais moderno. E depois a Margarida e eu vamos caminhar no parque novo que abriu aqui perto. E hoje à noite, quando voltar para a minha casa, vou trancar a porta, vou fazer meu chá de camomila, vou sentar na minha sala, e vou respirar fundo, e vou sorrir. Porque finalmente, depois de tantos anos cuidando de todo mundo, sacrificando-me por todo mundo, vivendo para todo mundo, finalmente sou eu quem decide. Eu decido quem deixo entrar na minha casa. Eu decido quem deixo entrar na minha vida. Eu decido como quero viver meus anos. E essa liberdade, essa paz, esse poder sobre a minha própria existência, isso não tem preço.